Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um curso Resolução de Questões aqui do Conselho Moçoroense. Hoje, professora Maria Elma, com conhecimentos pedagógicos, né, e didática. Hoje nós vamos adentrar aqui num exercício, né, de deslumbrar, de desmembrar e verificar os diversos processos, diversos tipos de questões, os comandos, as interpretações sobre, né, nos concursos para professor, que tem versado por várias bancas aí pelo país afora. Como é uma turma para editar, é uma turma que prepara, né, deixa o concurseiro bem antenado com os processos de resolução de questões. Aqui, pessoal, a professora Maria Elma é um ambiente aberto, né? Falem pelo chat. Eu falo aberto no sentido de questionar, tirar dúvida, complementar, discordar, ok? Estamos aqui num processo construtivo de aprendizagem, né, de competências para a resolução de concursos. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, uma conversa rápida, mais uma conversa séria sobre o processo de resolução de questões. Primeiro ponto, né? Como ter um superaproveitamento, professora, nas questões de concurso, aqui, no caso, um recorte para didática e conhecimentos pedagógicos. Como eu posso ter um melhor aproveitamento? Algumas dicas valem a pena. Primeira dica, leia. Leia, seja um leitor. As provas de concurso, elas estão cada vez mais entrelaçadas com os contextos, né? Então, os conteúdos de conhecimentos pedagógicos, de didática, eles não vêm isolados. O que é teoria X, né? Eles vêm contextualizados. E os contextos, eles estão, né, fundamentados, eles estão permeados de diversos fenômenos. O concurseiro que lê, o concurseiro que é antenado, que tem um bom vocabulário, que conhece os significados das palavras, a gente aqui nas turmas, né? Para professor, a gente tem visto vários casos de alunos, professora, eu não acertei essa questão porque essa palavra aí eu não entendi, né, o que ela significava. Então, leia, seja um leitor. Leia, amplie importantes habilidades cognitivas, né? E quem tem o hábito de ler, compreende as coisas melhor, tem um vocabulário amplo, sabe se expressar e consegue dialogar com os textos. As questões de concurso são textos, não é isso? Segunda dica, aprofunde a leitura da questão. Ler é uma competência. A competência ela envolve diversas habilidades. Então, saber ler uma questão é saber que existem diferentes tipos de leitura. Existe a leitura elementar, aquela leitura superficial. Às vezes, uma leitura elementar, ela consegue fazer com que você acerte uma questão. Mas, na grande maioria dos casos, 99,9% dos casos, principalmente falando aqui do meu caso, educação, conhecimentos pedagógicos, que tem muitas nuances, muitas camadas, muitas interpretações, uma leitura apenas elementar, ela não poderá não lhe dar os elementos suficientes para resolver essa questão com êxito. Então, a leitura deve partir da elementar, ir para a analítica, né? Inspecionar as armadilhas que tem lá nessa questão e ver de forma crítica.
A educação, ela é um fenômeno que merece ser visto, e as questões do concurso têm deixado isso claro, de forma crítica. Na hora de responder as questões, utilize essas formas de leitura. Leia, grifando, circulando, se colocando no lugar da pessoa que formulou, do formulador da questão. O que é que quer dizer com isso? Quais os fenômenos? Está falando de quem? Às vezes cita o nome do autor, mas de uma pessoa, mas o contexto, o conceito que estão trabalhando não é desse autor, é de outro. Né? Então, uma leitura criteriosa da questão. E isso, gente, vocês, num curso de resolução de questões, vocês estão se adiantando nesse processo. Estão exercitando esse processo. Dica 3. A questão é complexa, e daí? Gente, não tenham medo da questão. Se você estudou, não diga, ai, meu Deus, que questão, a questão sobre isso caiu na prova. Não, né? A questão é complexa, e daí? Eu estudei, né? Então, primeiro, não tenha, eu coloquei aí até entre aspas, preguiça, porque a questão é enorme. Às vezes as questões enormes são super fáceis, porque as respostas estão, às vezes, contidas nas próprias alternativas, no próprio comando. Então, não tenha medo, não tenha preguiça das questões complexas. Leia com atenção, descubra o que está sendo pedido, encare a questão com confiança. Eu estudei, eu sei. Eu venho estudando desde antes do edital ser lançado. Eu não vou perder essa questão. Rememore aquilo que você estudou, lembre das aulas, lembre da professora falando, lembre de você debatendo com alguém, com um colega, e conquiste a questão. Dica número 4. Perdi uma questão besta. Não existe questão besta, não existe questão boba. Toda questão é extremamente valiosa. Por quê? Porque o que conta é o número de acertos. O que conta é quanto você não errou, o quanto você acertou. Então, vamos lá. Lute, brigue, conquiste todas as questões. Lembre-se que o objetivo é acertar o máximo e errar o mínimo. Não existe questão boba. Vamos lá? Fuja desses erros. Muitos erros são cometidos na hora da prova, mesmo o aluno sabendo bastante conteúdo. Vamos lá. Contradição. Porque lá na escola, vou dar um exemplo aqui. Lá na escola, o conselho de classe é assim, só os professores. Mas a lei diz que é o quê? Pais, alunos, tal. Então, não se contradiga, porque você tem uma realidade X, né? Vá pelo que você estudou, na contribuição dos autores e dos documentos normativos, ok? Semelhança de palavras com significados diferentes. Por exemplo, afetividade para Valon é outra coisa. Renovada progressivista com tendências progressistas. Olha a semelhança das palavras. E são totalmente diferentes. Progressivista é uma coisa, progressista é outra. Extrapolação. A questão está pedindo uma coisa, a gente viaja. É porque não está falando de... Por exemplo, a questão vai estar falando sobre o desenvolvimento da moral na criança por Piaget. Aí eu quero ir lá para os estágios de desenvolvimento. Gente, vamos focar menos, né? Não extrapolem o que está sendo pedido. Porque, às vezes, a questão tem uma outra alternativa correta, mas não é aquilo que está sendo pedido. Ela não está falando dos estágios, ela está falando do desenvolvimento da moral na criança. Então, seria uma outra questão. Redução também. Às vezes, a questão é bem ampla e você só está batendo foco naquele pontinho. Isso nós vamos exercitar, gente, durante todas as aulas. Cada aspecto desse, cada dica dessa, nós vamos vivenciar, para que na prova do concurso a gente tenha êxito. Né? Lembre-se, o objetivo é acertar
tudo, errar nada, né? O objetivo, o quanto desse objetivo a gente vai alcançar, tem que ser o máximo possível, não é isso? Ou desatenção. Às vezes a gente não lê o exceto. O nosso cérebro é treinado, eu sempre digo isso em todas as aulas, já está até chato. O nosso cérebro é treinado para marcar a questão correta, mas a gente precisa entender que se a questão está pedindo não é uma estratégia de leitura, então eu não vou marcar. A questão está pedindo são estágios de desenvolvimento da criança, segundo Piaget, exceto, e às vezes por desatenção, a gente não vê, né? Nós não conseguimos ver aquela resposta facílima que está ali diante do nosso nariz, ok? E, por último, né, atue estrategicamente. Professora, caiu determinada questão, mas eu não estudei isso. Sim, mas você estudou tanta coisa que lhe dão elementos, nessas coisas lhes darão elementos para você responder outros. Pense que em educação nada deve ser restringido, nada deve ser linear, nada deve ser excludente. Né? Então, você trabalha estrategicamente. Na hora de responder a questão, por exemplo, para marcar os itens que são corretos, ou VOF, ou vá naquela que você tem certeza que está certa, né? Então, ela tem que estar presente na alternativa correta. Se ela não estiver presente naquela, elimine. Se ela não estiver naquela, elimine. Ou você tem certeza da que está errada, né? E vice-versa. Então, utilize o recurso da eliminação ou da confirmação. Ok, pessoal. Sobre essas dicas, espero que sirvam, né? Vamos já praticar. Alguma dúvida, pergunta, complemento, discordância? Ninguém? Vamos lá? Bom, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Aqui é o momento da gente errar, certo? Então, eu gostaria de ver aqui no chat, vocês se arriscando, tentando responder. Quero ver muitas opções aqui de saber que vocês estão tentando responder, tá certo? As questões estão misturadas, assim como vem na prova. Alguns temas estão mais juntos, mas as questões estão mescladas para a gente ter uma compreensão, né? Durante as 5 aulas, acredito que são 5 aulas, o maior número de questões possíveis, né? Para que a gente tenha esse exercício, que o concurseiro entregue para vocês uma prática de resolução, que realmente é o exercício preparatório de você com a prova. Ok, vamos lá. Questão número 1. Para Piaget, os esquemas mentais se constroem de maneira crescente, no entanto, gradual. Dessa forma, uma criança não aprende o conceito de expressão numérica logo que aprende a somar e dividir. Ela precisa vivenciar etapas, de modo que os processos de assimilação e acomodação possam ser equilibrados. Logo, a construção progressiva da inteligência só se torna possível por meio da A. Equilibração majorante. B. Maturação plena. C. Operação concreta. D. Interação ativa. Ou construção operante. Os exercícios estão no Drive? Ainda não, certo? A aula de hoje, como falei, esses não são os exercícios da apostila, vocês vão ter essas 50 questões hoje bônus, ok? Mas são questões inéditas que a gente vai estar colocando para vocês, inéditas aqui nas minhas aulas, certo? Bom,
Estamos falando, aí vamos exercitar as dicas. Qual é, né, o foco dessa questão? Está perguntando sobre o quê relacionado a qual autor, né? A maioria aqui indo de A, alguém indo de D, e acertando, né, pessoal? A letra A, nós sabemos que um dos conceitos básicos de Jean Piaget é o conceito de equilibração majorante. Equilibração majorante, para Piaget, é um conceito geral de como a aprendizagem se dá na estrutura cognitiva do sujeito. Primeiramente, né, só rememorar rapidamente. Piaget é um teórico, estudioso da aprendizagem, interacionista. Por que ele é interacionista? Porque existem duas correntes, né, de conhecimento, de pesquisa. Uma é a inatista, né, que vai dizer que as pessoas já nascem predispostas, com tudo formado para aprender. Sabe aquelas colocações? Ah, isso aí é inteligente, como se a pessoa já nascesse pronto. Outra corrente é a comportamentalista. Ah, o ser humano é um produto do meio. Ah, já sei de onde veio, dali nada vai prestar. Né? Como se fossem só as influências do ambiente, do comportamento. Natismo, comportamentalismo. Piaget, ele é interacionista. Ele vai dizer que as duas influências vão garantir a aprendizagem. Tanto o inato biológico, quanto o social. Ele, juntamente com Vygotsky, juntamente com Vallon, são os três teóricos inatistas mais cobrados nas questões de concurso. Pronto. Aqui nessa questão está falando do teórico da aprendizagem interacionista Jean Piaget. Jean Piaget desenvolveu o conceito de equilibração majorante, que diz que o indivíduo, para aprender, tem que haver o desequilíbrio. Se alguém diz, isso é fácil, porque já sabe. Diante de um conhecimento novo, há o desequilíbrio. A entrada desse conhecimento está aí no comando da questão, é a assimilação. A assimilação é a entrada da nova informação. Quando essa nova informação encontra uma coisa que o sujeito já sabe, chamado conhecimento prévio, e nós, professores, colocamos tanto lá nos nossos planejamentos, nossos planos, ocorre um processo de reequilíbrio. E todo esse processo Piaget chama de equilibração majorante. Então, a maioria de vocês acertou, né? Quem não acertou, colocou interação ativa, porque Piaget também, né, ele foi uma referência da tendência pedagógica progressivista, que diz que o aluno não se ativo, né? Mas aqui está falando precisamente da equilibração majorante, conceito de aprendizagem de Jean Piaget. Questão número 2. Didática é, acima de tudo, a construção de conhecimentos que possibilitem a mediação entre o que é preciso ensinar e o que é necessário aprender, entre o saber estruturado nas disciplinas e o saber ensinável mediante as circunstâncias e os momentos, entre as atuais formas de relação com o saber e as novas formas possíveis de reconstruí-las. Nessa perspectiva, é correto afirmar que o ensino, enquanto objeto de estudo da didática, deve estar focado a. Nos conteúdos dos programas e dos livros didáticos que procuram facilitar o processo de ensino do aluno. B. No domínio de conhecimento dos professores, pois esse é essencial para que o aluno aprenda. C. Na sequência de atividades que o professor deve seguir para garantir a aprendizagem dos alunos. D. Na investigação dos objetivos, métodos, diretrizes que assegure ao professor a autoridade do processo. E nos meios que proporcionam a facilitação ativa dos conhecimentos pelos alunos, considerando que o ensino não é só transmissão de informação. Uma questão: tem como melhorar o som
Eu vou falar mais alto, porque aqui está no máximo. Vou falar mais alto, ok? Essa questão está relacionada à didática, né? Então, qual é o objeto de estudo da didática? É o foco da questão. A maioria de vocês está indo de letra E. Vamos lá. E acertando. Gente, essa é uma questão que muita gente costuma errar, por quê? Porque, veja bem, a didática, ela está focada no processo de ensino. Vai tratar de aprendizagem? Óbvio, o ensino ele existe para proporcionar aprendizagem. Mas a didática, lembrem-se, está focada no processo de ensino. Não é a letra A, por quê? Vamos refletir, né? Um objeto de estudo só focado no livro didático, reducionista. B, no domínio do conhecimento do professor, né? Está de todo errado? Não, o professor precisa ter domínio do seu conteúdo. Mas o objeto de estudo da didática não é só isso. Na sequência de atividades que o professor deve seguir, está muito limitado. Na investigação dos objetivos, métodos e diretrizes que assegure a autoridade do professor, começa bem, mas no final, o objetivo não é esse. A questão, o item mais completo é nos meios que proporcionam a facilitação ativa dos conhecimentos, ou seja, o ensino, né? Pelos alunos, considerando que o ensino, olha só, objeto de estudo da didática, a palavra central é ensino. Parabéns, todos acertaram. Questão número 3. Vaz e Sanches afirmam: o processo de aprendizagem não responde necessariamente ao processo de ensino, como tantos imaginam. Ou seja, não existe um processo único de ensino-aprendizagem, como muitas vezes se diz, mas dois processos distintos: o de aprendizagem, desenvolvido pelo aluno, e o de ensino pelo professor. Considerando esse excerto, A. Os dois processos não se comunicam porque são indecifráveis, inconfundíveis e partem de premissas diferentes. B. Os dois processos se comunicam, mas não se confundem. O sujeito do processo de ensino é o professor e da aprendizagem é o aluno. C. O ensino e a aprendizagem são processos incomunicáveis, porque são independentes e partem de pontos opostos. D. O aluno poderá compreender qualquer ensinamento que o professor lhe transmita exatamente como ele transmite. O ensino e a aprendizagem são dois processos distintos, que podem ser desenvolvidos tanto pelo aluno quanto pelo professor. Então, o preâmbulo da questão, o comando da questão, ele dá pistas para a resolução dessa questão, né? A maioria indo de B e acertando. Acertando, né, pessoal? Uma coisa que a gente vai, né, vai ter que desmistificar, por durante muito tempo, e ainda hoje usa, ensino-aprendizagem, como se fosse uma coisa só. Né? Esse ensino e aprendizagem. Ensino e aprendizagem são dois processos complementares, são dois processos que dialogam, são dois processos importantes, mas eles não se confundem. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ensino tem como, né, ser atuante sujeito o professor. Aprendizagem tem como sujeito o aluno. Né? Então, o professor não pode aprender no lugar do aluno. O aluno até contribui, o professor aprende com o aluno, mas o processo de ensino
é responsabilidade dele, do professor. Então, aqui está falando na letra A que os dois se comunicam, mas são indecifráveis. Não, não são indecifráveis, são perfeitamente compreensíveis, né? Inconfundíveis, sim, eles não se confundem, né? Mas eles não são indecifráveis. Olha aí a palavra, o significado da palavra, eliminando a possibilidade. Sei, o ensino e a aprendizagem são processos incomunicáveis. Gente, é a questão que você elimina de cara, porque o ensino é óbvio que vai se comunicar com a aprendizagem. Não é porque eles não são a mesma coisa que eles não vão dialogar. D, o aluno poderá compreender qualquer ensinamento que o professor lhe transmita, exatamente como ele transmite. Era o sonho, né? De muita gente. Não. Cada sujeito é um ser único, aprende de uma forma diferente. O ensino e a aprendizagem são dois processos distintos que podem ser desenvolvidos tanto pelo professor quanto pelo aluno. Aí está a falha, o erro. Né? O ensino é do professor, a aprendizagem é do aluno. Está presente na relação ensino-aprendizagem, na qual estão incluídos os objetivos, os conteúdos, os métodos e as formas de organização do ensino. O conceito acima faz menção a qual alternativa? A. Relações socioeconômicas escolares. B. Didática. C. Relações políticas escolares. D. Tendências pedagógicas. Ou projeto político pedagógico? É uma questão que uma leitura elementar, que falou os tipos de leitura lá das profundidades, ela dá conta, né? Mas não subestime nenhuma questão. Não subestime, porque às vezes gera uma confusãozinha. Está tão fácil, será que é didática mesmo? Eu acho que é uma tendência, né? Não, confie nos seus estudos. Ao elaborar a sequência didática de uma aula, o professor deve necessariamente descrever especificamente o que quer que seus alunos saibam no final do processo de ensino e aprendizagem, que deve figurar na etapa chamada metodologia, B, fontes, C, material necessário, ou D, objetivo. Eu vou lá na questão e digo, a questão está me perguntando se quando eu estou elaborando uma sequência didática, planejando várias, né, uma sequência de várias aulas, de uma aula, eu vou descrever o que eu quero que os meus alunos saibam no final do processo. Isso é o quê? Estou interpretando a questão. A, B, C ou D? D, os objetivos. A primeira etapa de um planejamento. Tudo começa pelo objetivo. A partir do objetivo, quando a gente está estudando as aulas de planejamento e avaliação, a partir dos objetivos, eu seleciono os conteúdos, indico, né, vejo a metodologia que melhor se aplica àquele conteúdo, os recursos, e estruturo minha avaliação. Freitas destaca que o ensino híbrido oferece uma série de vantagens aos alunos, dentre elas: 1. Flexibilidade no tempo de estudo. 2. Possibilidade dos alunos mais introspectivos de romperem com a barreira da timidez. 3. Facilidade em relação ao trabalho colaborativo do aluno, mediado pela tecnologia. Quais estão corretas? A, apenas a 1, B, apenas a 3, C, apenas 1 e 2, D, 2 e 3, ou 1, 2 e 3, todas. Aí eu vou na questão descobrir, né, de que se trata. Ensino híbrido é uma metodologia ativa. Metodologia ativa é um conteúdo que entrou na baila aí dos concursos, né, com muito mais força a partir de 2020, no contexto da pandemia, que nós começamos a utilizar muito as tecnologias, mesmo que de forma, em alguns casos, precárias, com dificuldade,
nas nossas aulas. E aí, o que é que ele está falando sobre ensino híbrido? O ensino híbrido, ele oferece como, né, como vantagem para a educação. Vocês estão colocando aqui que porque as três alternativas estariam corretas, seriam vantagens. E vocês acertaram, né? O que é o ensino híbrido? O ensino híbrido é híbrido já está dizendo, é a junção de dois formatos diversos. É o ensino que ocorre tanto presencial quanto não presencial, né? Ocorre tanto na presença do professor quanto de forma autônoma pelo aluno em diversos contextos. Tem vários tipos, né, de ensino híbrido, vários tipos, não é só um, tá certo? Vocês acertaram. Estranha essa questão. Por quê, João? Bota aqui. Janderson, você achou estranho por quê? É, gente, ele colocou aqui, Janderson colocou aqui. Trabalho em grupo presencial seria melhor, né? Bom, o que ele está focando aqui, ele não está dizendo que é o melhor, né? Mas ele facilita em relação a um trabalho mediado pela tecnologia. Vou citar só um exemplo agora. Nós aqui estamos fazendo um estudo coletivo, respondendo questões mediadas pela tecnologia, né? Então, no caso do ensino híbrido, o aluno tem, aqui não vai ser híbrido, aqui é totalmente online. Mas o ensino híbrido, o aluno tem momentos na sala com o professor e momentos autônomos lá na internet. Aí o aluno é muito tímido, na sala de aula ele não tem essa expansividade de falar, mas na internet pode ser que ele consiga. Então, na 3, facilidade em relação ao trabalho colaborativo, mediado pela tecnologia. Facilita em alguns aspectos, ele envia. Ah, meu amigo, no meu tempo era muito mais difícil, né? Ele pode enviar um arquivo, o outro lê, imediatamente devolve, não precisa se deslocar até a casa do outro colega, entendeu? E essa sua pergunta foi extremamente importante, porque vai cair naqueles, sabe aquelas dicas que eu dei no início, da contradição, porque eu me guio pelos meus conceitos, né? Eu também acho que nada substitui o contato face a face. Eu, eu sou do seu time, né? Que acredito que o trabalho em grupo colabora. Mas, assim, nós vivemos uma sociedade altamente complexa. Hoje, sair para estudar na casa de um colega a pé, você pode ser assaltado. Então, assim, são inúmeras questões. Então, há sim uma facilidade do trabalho colaborativo mediado pela tecnologia, né? Flexibiliza também o tempo. De madrugada, você está mandando, pode estar falando e fazendo um trabalho com seu colega, né? A possibilidade dos introspectivos também falarem, porque fecha a câmera. Faz reunião pelo Meet e, às vezes, a pessoa está com a câmera fechada. Aí tem coragemzinha de falar, não quer aparecer, etc. Ok? É muito válido qualquer comentário que vocês fazem aqui, porque eles são motes para a gente trabalhar, desmistificar, para na hora do concurso a gente não escorregar. Porque é uma das questões que são colocadas por todas as pessoas que tratam das metodologias ativas, que o uso das tecnologias facilita a colaboração em grupo, né? Porque tem mais fluidez, tem mais capacidade de, você fala aí, né? Não precisa aparecer e tal, ele pode, a qualquer momento, ter uma ideia, manda para o grupo, e etc.
Lembre-se, não se trata da gente lá no concurso, é a visão dos autores mesmo, tá certo? A respeito do currículo, aí a gente já pula de metodologias ativas para currículo. O Celso Vasconcelos, né? Vasconcelos faz as seguintes afirmações. Uma das funções básicas do currículo escolar é possibilitar a relação do educando com as objetivações humanas, com os objetos culturais relevantes que despertam, que criam a sensibilidade humana. Aí eu volto. Isso está tratando de currículo? Currículo é isso? Vou ler a 2. O currículo é um processo mecânico e natural que se desdobra em si mesmo a partir de definições dadas a priori. 3. O currículo deve contribuir para o processo de desalienação dos sujeitos? Quais estão corretas? Apenas A1, apenas A2, A1 e A3, A2 e A3 ou as 3? Vamos lá para aquela dica de pensar estrategicamente. Se tem alguma que eu acho que eu tenho certeza, vou na alternativa em que ela está. Se tem alguma que eu tenho certeza que é errada, eu vou na alternativa que ela não está, né? Agindo, obviamente, com consciência. Vocês aqui estão indo de letra C. Estão indo de letra C. Estão acertando. A alternativa 2 não tem condição de ser, como dizia minha avó, não tem cabimento. O currículo não é um processo mecânico. O currículo não está voltado para ele mesmo. Né? Não são definições dadas a priori, ou seja, pré-concebidas, instantâneas. Então, perfeita a compreensão de vocês sobre currículo. Perfeito, Fernanda, isso mesmo. As palavras que não combinam com a educação, mecânica, linear, excludente, apenas, somente, tudo que restringe, fiquem atentos. Parabéns, vamos lá. Questão número 7. 8. Analise o texto abaixo. Com a implementação da BNCC, todo estudante deverá estar plenamente alfabetizado até o fim do ano. Conforme o PNAEC, Pacto Nacional da Alfabetização, legislação anterior, o processo de consolidação da alfabetização se dava no ano... Olha só, gente, que questão capciosa. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto. Primeiro e segundo, segundo e terceiro, segundo, primeiro, terceiro, primeiro ou terceiro e segundo. Ler com calma o que está pedindo a questão. Para a BNCC, a alfabetização tem que ser concluída até qual ano? Para o PENAI, que era até qual ano? É uma questão fácil para quem sabe, quando se sabe, né? Vocês, obviamente, sabem, né? Porque hoje, com a BNCC, o ciclo de alfabetização é primeiro e segundo ano. Antes, com o PENAIC, né, com os PCN e tal, a alfabetização, o ciclo de alfabetização se fechava no terceiro ano, né? Com a criança com 8 anos de idade. Tem Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, é a sigla do PENAIC, dizia que até os 8 anos a criança estaria em processo de alfabetização. Com a BNCC, a alfabetização ficou delegada ao primeiro e ao segundo ano do ensino fundamental. Então, respectivamente, segundo ano para a BNCC e terceiro ano para o PENAIC. Parabéns. Segundo Hoffman, sobre o conselho de classe, é correto afirmar: 1.
Questões atitudinais ocupam enorme tempo em detrimento das questões de ensino-aprendizagem. 2. As considerações sobre as dificuldades dos alunos ficam muitas vezes restritas a problemas emocionais e de conduta, sem tempo para tomada de decisão conjunta no plano epistêmico e didático. 3. Na maioria das vezes, o foco é em torno das alternativas pedagógicas sugeridas para favorecer a aprendizagem e como será o envolvimento de cada professor nesse processo. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. A. É correta apenas a 1, na B, a 3, na C, 1 e 2, na D, 1 e 3 e na E, as 3, 1, 2 e 3. De acordo com Hoffman, Jussara Hoffman, né, que é o ícone das discussões sobre avaliação, juntamente com Cipriano Lucchesi, são os dois autores que mais caem nas provas de concurso do Brasil, né, sobre a avaliação. E aqui ela está falando sobre o conselho de classe, que é uma instância da avaliação feita pelos professores. É uma questão extremamente difícil, eu considero. Estamos entre A, B e E. Lembrem-se que aqui está se tratando das palavras de Hoffman. Essas questões assim costumam geralmente conselho de classe. Quando eu terminar aqui, eu vou explicar sobre conselho de classe. Tem uma das aulas que eu faço aqui no concurseiro que é sobre órgãos colegiados, gestão democrática, e trata do conselho de classe. Vamos lá. Vocês estão entre B, entre E, né? Gente, a letra C, alguém colocou aqui, sabiamente, A1 e A2, né? Jussara Hoffman, ela não defende essa 1 e essa 2, ela faz uma crítica. Ela diz que quando o conselho de classe vai acontecer, por isso que eu não expliquei antes o que é conselho de classe, porque eu ia dar a resposta. Existe o conselho escolar, né? Todo mundo sabe, aquele conselho na escola que tem a presença do gestor, representante de pai, de professor, de aluno e funcionário, de todos os turnos na escola para tomar as decisões. Quando quer ter um problema sério na escola, reúne o conselho. O conselho se reúne ordinariamente todos os meses, mas quando ele é deliberativo, ele decide, ele toma as decisões gerais da escola. Em que será gasto o recurso, etc. Esse é o conselho escolar. O conselho de classe, ele trata somente das questões pedagógicas. No estado do Rio Grande do Norte, a Lei 585 da gestão democrática torna obrigatórios os conselhos de classe e diz que os conselhos de classe já existem aí pelo Brasil afora. O Rio Grande do Norte está na Lei 585, das escolas estaduais, assim como está a escolha dos diretores, assim como está o conselho escolar. O conselho de classe é um conselho que deve se reunir periodicamente, no mínimo bimestralmente, para decidir sobre as aprendizagens dos alunos. O que é que acontece geralmente? Porque também é uma coisa nova, um processo. Os professores se reúnem, todos os professores que são daquela turma, e começa a dizer, sexto ano A, fulaninho, como é com você? Não frequenta, tal. Como é que está a aprendizagem? Vai ser promovido? Não vai ser promovido? O que é que a gente pode fazer, etc. Isso é o que comumente se faz. Mas na lei, disse que nessa reunião de conselho tem que estar um representante de aluno, um representante de pais dessa turma, para decidir. Tem até uma polêmica, um debate social sobre isso, né? Porque é uma questão técnica.
Os professores compreendem as questões pedagógicas de aprendizagem, aquela coisa. E o pai e o aluno ali, às vezes, vão agir emocionalmente. É óbvio que no processo de avaliação é democrático, os alunos podem dialogar, né, questionar, sugerir, perguntar. Mas o conselho, ele decide. Então, será que o aluno e o pai podem decidir sobre a nota do seu filho? Sobre a promoção ou não do seu filho? Ele pode opinar, mas será que ele pode decidir? Bom, isso é uma outra questão. Então, esse é o conselho de classe. A Jussara Hoffmann, ela está dizendo, no item 1, que o conselho de classe se preocupa muito com questões atitudinais, em detrimento das questões de aprendizagem. Dá trabalho, menino nunca fala, dá trabalho, não tem respeito, não sei o quê. Segundo ela, segundo Jussara Hoffmann, fica mais debatendo o comportamento, estou traduzindo assim, uma questão mais rasteira, do aluno, as atitudes, do que a sua aprendizagem. Será que ele, mesmo sendo desrespeitoso, ele não tem uma autonomia intelectual naquela área? Bom, são questionamentos. O 2, né? Que diz que as considerações sobre as dificuldades dos alunos ficam restritas aos problemas emocionais e na mesma tecla. Sem tempo para tomada de decisão pelo professor no plano epistêmico. Esse aluno sabe selecionar, ele usa as estratégias de leitura, quais são as competências, como é que está o pensamento, do processo do pensamento científico dele, da construção da sua curiosidade epistêmica. Bom, é uma crítica que Jussara faz. Por que não é a 3? Porque ela diz que na 3 ela estaria afirmando que o professor traria para si essa responsabilidade. Na maioria das vezes, o foco é em torno das alternativas, o conselho só se preocupa com as alternativas, o foco é como o professor vai mudar no processo. E, de fato, Jussara não diz isso, diz que o professor só está avaliando ali o aluno. No caso, ela não diz assim, dessa forma que eu estou falando, mas, no caso, se perde também a reciprocidade. E eu? Como estão minhas aulas? Né? Então, numa referência a Jussara Hoffmann, estaria, por isso que eu disse que é uma questão difícil, porque é sobre a crítica que ela faz. Não é que ela defenda que sejam as atitudinais, não é que ela defenda que o conselho de classe ele se traduza no emocional do aluno. Não, ela está fazendo uma crítica. E a terceira, ela estaria dizendo que o professor traz para si, né? O conselho serve para ter novas sugestões pedagógicas, e, na verdade, segundo ela, não é. É só para dizer, esse todo mundo concorda que esse aí vai para frente, ou que esse aqui vai ser reprovado, vamos dar uma chance, não vamos dar uma chance, etc. Eu não sei se deu para vocês captarem toda essa explanação sobre conselho de classe, mas é o fenômeno que está aí, nas escolas estaduais já é uma realidade, né? Ele tem que ser realizado, ele já está sendo realizado, está sendo ajustado, né? Nesse ano estamos trazendo, né, a rede estadual está trazendo essa configuração de colocar os pais e os alunos, porque essa lei é de 2016, né? E ainda não se tem essa realidade, até porque é um contexto muito capcioso, né? Ok, pessoal? No caso de Antônia, Mariana, deu para compreender melhor essa questão do conselho de classe? Fui muito rápida, é muita informação, mas vamos lá. Jean Piaget ordenou o desenvolvimento cognitivo da criança em 4 estágios. O primeiro, que vai do nascimento até os 2 anos de idade, é o estágio A, intuitivo, B, operacional, C, operações formais, D, sensório-motor, ou E, operações concretas. O primeiro. São 4 estágios de Jean Piaget, né? A pergunta é, qual é o primeiro estágio, que vai de 0 a 2 anos?
É o sensório motor? A maioria está dizendo que sim, está acertando, né? Nas aulas eu digo muito, a sigla é SPOO, S-P-O-O. Primeiro é o S de sensório motor, segundo é o P de pré-operatório, terceiro é o O de operações concretas e o quarto é de operatório formal, operações formais. 11, SPOO. 11. Conforme a educação libertadora, aqui já estamos entrando nas tendências pedagógicas. A. O aprender é significativo se decorre de imposição ou memorização. B. O processo de aprendizagem compreende codificação, decodificação e a problematização da situação concreta, por meio da troca de experiência em torno da prática social. C. A escola é instrumento de apropriação do saber a serviço dos interesses da classe dominante, podendo contribuir para amenizar a seletividade social. D. Há uma subordinação entre a cultura erudita e a cultura popular. E. Os conteúdos são constituídos de realidades exteriores ao aluno, sendo um saber artificial. É uma questão extremamente fácil, né? Mas tem um negocinho capcioso aí na resposta, mas falar de Piaget é falar de liberdade, o nome já está dizendo, educação libertadora. Não tem como ser a A, né, que diz que aprender é uma imposição. Ora, se trata-se da educação libertadora, seria uma contradição, aquelas dicas iniciais que eu disse, fuja da contradição. Se a educação é libertadora, ela não pode decorrer de uma imposição. Vocês colocaram que era a B. O processo de aprendizagem, sim, tem decodificação e codificação, mas problematizada, né, pela realidade, da troca da experiência da prática social. Perfeito. Por que não é a C? A escola é apropriação a serviço da classe dominante e contribui para diminuir, amenizar a seletividade. Questão contraditória. Essa premissa está totalmente mal elaborada. D. Há uma subordinação entre cultura erudita e cultura popular. Paulo Freire vai dizer o contrário. Todos temos saberes. A cultura erudita das classes dominantes não é melhor do que a cultura do povo. Né? D. Os conteúdos são constituídos de realidades exteriores ao aluno, sendo o saber artificial. Como o saber artificial vai ser libertador? Né? Vocês acertaram. Trata-se de um método universal de ensinar tudo a todos e de ensinar com tal certeza que seja impossível não conseguir bons resultados e de ensinar rapidamente, ou seja, sem nenhum enfado ou aborrecimento para os alunos e para os professores. Mas antes, consuma o prazer para uns e para outros. Esse texto, Ensinar Tudo a Todos, fala de um dos precursores da didática. A. Fala da escola ativa de Dewey. B. Fala da didática magna de Comênios. C. Fala dos princípios gerais da escola de Summerhill. Ou D. Fala dos preceitos da escola anarquista do Brasil. A, B, C ou D? Ensinar tudo a todos. Vocês estão colocando a B, né? A didática magna de Comênios, né? John Amos Comênios, é considerado o pai da didática moderna. Ele escreveu esse texto, a didática magna, né? Lá em 1636, lá muitos séculos atrás. E ele já trazia elementos que falava de uma escola democrática, falava que meninas precisavam aprender também, porque as meninas eram excluídas. Ele já falava, nas suas orientações didáticas, em colocar ilustrações nos livros, porque para a gente parece que sempre foi assim a escola, né? Mas não foi assim.
Então, o Comênides, ele trouxe... e outra coisa, a gente tem um senso comum sobre o que é moderno. Moderno é tudo que é atual, né? Então, como o Comênides, lá em 1600 e tanto, ia ser o pai da didática moderna, porque é da era histórica modernista. Então, moderno, né? Considerada a idade moderna. Não é a questão de ser moderno, ser um conceito equivalente à atual, né? Que a gente chama, fulano é tão moderno. Então, nunca confundir esses conceitos, ok? O aluno estuda o material da aula previamente e já tem informações para tirar dúvidas e aprofundar o conhecimento. Diferente do que é feito no ensino tradicional, o aluno estuda sozinho primeiro, para depois aplicar os conceitos e tirar dúvidas com os colegas e com os professores. Assim, a teoria é estudada em casa remotamente e na sala de aula, os alunos aplicam e resolvem atividades. O trecho acima descreve um modelo de ensino híbrido, denominado modelo flex, rotação individual, sala de aula invertida, modelo de rotação ou laboratório rotacional. Todo mundo indo aqui de letra C e acertando, né? A sala de aula invertida é uma das metodologias ativas, um dos tipos de ensino híbrido, que a gente discutiu em outra questão. É híbrido porque mescla um momento de autonomia com as tecnologias com outro momento de interação com o professor. Mescla as duas coisas. O aluno aprende sozinho com as tecnologias e aprende com o professor. A descrição da questão, aí, o texto introdutório, ele vai descrever a metodologia chamada sala de aula invertida. A sala de aula invertida é um tipo de ensino híbrido que vai transformar o tipo de aula que comumente a gente tem, que é o quê? O professor primeiro passa todo o conteúdo na sala de aula para o aluno e passa questões para ele fazer em casa. Então, nesse modelo, a sala de aula é invertida. Primeiro, o aluno estuda o tema que o professor passou sozinho em casa, o aluno estuda, levanta questões e trazem para debater e responder na sala de aula. Inverte aquela lógica de que o professor passa a matéria e o aluno resolve os exercícios em casa. Estou falando aqui de uma maneira rasteira. Invertida, por quê? Porque o aluno vai estudar em casa, vai linkar, o professor vai dar dicas de temas, de sites, mas o aluno vai livremente estudar muita coisa e trazer tudo aquilo que ele aprendeu para a sala de aula para debater questões e respondê-las ali na sala, mediados pelo professor. Por isso que chama-se sala de aula invertida. Isso é o quê? Uma metodologia ativa, um tipo de ensino híbrido. Por que metodologia ativa? Porque o aluno é o protagonista. Ele tem autonomia. Em vários momentos ele está autônomo, aprendendo sozinho. Ok? As tendências pedagógicas de cunho progressista, também denominadas teorias críticas de educação, foram adquirindo maior solidez e sistematização por volta dos anos 80. Aquela que retomou as propostas de educação popular dos anos 60, aplicada com êxito em vários setores dos movimentos sociais, como sindicatos, associações de bairros, utilizada entre adultos que vivenciam uma prática política, denomina-se A. Liberal tradicional, B. Liberal renovada não diretiva, C. Progressista libertadora, D. Progressista tecnicista ou é liberal tecnicista? Então, de que trata essa questão? Tendência pedagógica. Nós temos dois grandes grupos de tendência. As liberais, que são 4, e as progressistas, que são 3.
Aí ele vai descrever uma teoria da educação que fez sucesso nos anos 80, retomando um sucesso que ela já tinha feito nos anos 60, fala de movimentos sociais, fala de sindicato, fala de jovens e adultos, etc. Está falando de quê, então? Né? Está falando de qual tendência pedagógica? Vocês estão indo de C, né? E acertando. Progressista, libertadora, né? Que é aquela que Paulo Freire protagonizou. Certo? Parabéns, né? Não tem como falar de Paulo Freire não falar de movimentos sociais, educação de jovens e adultos e não ser Paulo Freire. Questão 15. Para Libânio, os conteúdos escolares estão no centro das decisões pedagógicas da escola. Traduzem e mediam os objetivos, podendo-se afirmar que 1. Os conteúdos escolares respondem a um determinado objetivo político que se tem. 2. A seleção dos conteúdos escolares está comprometida com um determinado objetivo. 3. Os conteúdos escolares são escolhidos casualmente. 4. O conteúdo histórico não interfere na relação dos conteúdos escolares. Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas A, 1 e 2, B, 2 e 3, C, 3 e 4, D, 1, 2 e 3, ou E, 2, 3 e 4. Aí a gente recorre àquela questão. Estamos falando de quem? De José Carlos Libânio. Libânio é a referência de qual tendência pedagógica? X. Aí você lê o item 1. Libânio diria isso? Libânio diria o que está no item 2? No 3 ou no 4? Vocês acham que é a 1 e a 2? Parece uma questão difícil, mas é uma questão extremamente fácil, né? Perfeito, Fernanda. Fernanda está dizendo aqui. Palavras que vão eliminar a 3 e a 4. Gente, educação é um fenômeno, uma coisa complexa e séria. Os conteúdos escolares não podem ser escolhidos casualmente. Item 4. O contexto histórico não vai interferir nos conteúdos? Como assim? Né? Perfeito, gente. Perfeito. Parabéns. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, o que é uma pessoa? Considera-se como deficiência aquela pessoa que, né? Eu já quis traduzir, o que é uma pessoa com deficiência? A. Dificuldade de aprendizagem na leitura e na escrita. B. Problema de doença mental. C. Transtorno de personalidade. Ou D. Impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. A, B, C ou D? Perfeito. Letra D. Uma pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O psicólogo suíço Jean Piaget, em sua teoria, afirmou que A. O conhecimento é concreto e rígido, não necessitando de elaboração. B. A ação da criança sobre o que quer aprender é insignificante. C. Cada nova experiência anula os conhecimentos anteriores, devendo, portanto, ser evitadas. D. O conhecimento é resultado das intenções produzidas entre o sujeito e o objeto. E. A experiência não é importante no processo de aprendizagem.
Vocês estão marcando a letra D, né? Piaget é um interacionista. O conhecimento é o resultado das interações entre o sujeito, que eu falei, o inato, biológico, e o objeto, que está no ambiente. Perfeito. Sem falar que todas as outras alternativas são ridículas, né? O conhecimento é concreto e rígido, não necessita de elaboração. Piaget é o pai do construtivismo. Então, ele diz que o conhecimento ele é reconstruído constantemente. Bem, a ação da criança sobre o que quer aprender é insignificante. Ora, lá na tendência pedagógica progressivista, Piaget é uma referência por falar que a criança é um sujeito ativo. Como o seu aprender não vai ser significante? Né? C. Cada nova experiência anula o conhecimento anterior. Eu expliquei nessa aula ainda, e vocês já sabem, vocês já estudaram, que Piaget diz que o conhecimento novo, quando ele é assimilado, ele encontra o conhecimento prévio. Então, ele não anula o conhecimento anterior, ele amplia, né? Ele se acomoda, assimilação, acomodação ao conhecimento novo se acomoda quando ele encontra um outro conhecimento já pré-existente. Letra E. A experiência não é importante no processo de aprendizagem? Por favor, né? Questão 18. Sobre os conceitos de equilibração, adaptação, acomodação, assimilação e desequilíbrios apresentados na teoria do Piaget, marque a alternativa correta. Vamos lá. A equilibração refere-se a um ponto de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, sendo, portanto, considerada um mecanismo autorregulador necessário para garantir à criança uma interação eficiente com o ambiente. B. A equilibração mostra um estado de passividade e aceitação da criança, tendo pouca interferência com a construção do conhecimento. C. Em seus estudos, Jean Piaget afirma que o desenvolvimento cognitivo da criança é linear e fixo, e que fatores como experiências, interações sociais, maturação e equilibração não têm relação com o processo de aprendizagem. D. Para Piaget, esses fatores não explicam o desenvolvimento da inteligência. De acordo com a teoria de Piaget, a aprendizagem dá-se por um único estágio de desenvolvimento. Então, pessoal, muito fácil sair eliminando aí, né, aquelas questões com problema, aquelas alternativas problemáticas. Vocês estão indo aí de alternativa A, né? A equilibração é um ponto de equilíbrio. A assimilação é um novo conhecimento que acomoda-se com o conhecimento prévio. O aluno está desequilibrado, a criança está desequilibrada com a informação nova. Quando essa informação nova encontra o conhecimento prévio, ela gera acomodação e há um reequilíbrio, processo denominado de equilibração majorante por Piaget. Não é a B, né, porque essa questão de passividade não combina com o certo na educação. Não é a C, porque o desenvolvimento não é linear. Falei que essas palavras, linear, passivo, não combinam, né? Não explica o desenvolvimento da inteligência? Claro que explica, né? E, de acordo com Piaget, a aprendizagem tem um único estágio, a gente viu que são muitos, são 4 fases de desenvolvimento. E a aprendizagem se dá em vários, na equilibração majorante, tem vários processos. Assimilação, acomodação, adaptação, né? E o reequilíbrio. Das alternativas a seguir, falamos bem de Piaget, agora um pouquinho de Vygotsky. Das alternativas a seguir, qual não expressa o pensamento do psicólogo Lev Vygotsky? A. Para Vygotsky, a formação do homem ocorre na interação com seus semelhantes. B. Vygotsky destacou que é preciso considerar 2 níveis de desenvolvimento, o real e o potencial. C. Vygotsky destacou em sua teoria zona de desenvolvimento proximal, em sua teoria, a zona de desenvolvimento proximal. D.
Segundo as teorias de Vygotsky, o professor deve trabalhar com 3 vertentes: interação, linguagem e zona de desenvolvimento proximal. Apesar de defender a interação, Vygotsky não abordou a linguagem como importante no processo de construção da consciência. Qual seria a alternativa que não expressa o pensamento do psicólogo Lev Vygotsky? Vocês estão indo de e acertando, né, pessoal? Vygotsky é chamado, né, de socioconstrutivista. Então, tudo relacionado a Vygotsky tem a ver com o social, e como a linguagem não estaria no social? Impossível. Um dos pontos marcantes da teoria vigotskiana é discutir a linguagem. A linguagem para Vygotsky tem 2 funções básicas, né? A questão comunicacional e o pensamento generalizante. Então, a A está correta, a aprendizagem ocorre na interação, assim como o Piaget, ele também é um interacionista. B, Vygotsky destacou que tem níveis, né? A criança tem o real, que é o desenvolvimento do que ela já sabe, e o potencial que ela pode vir a saber se for auxiliada. E entre o real e o potencial, existe a zona de desenvolvimento proximal, que é o que a letra C está dizendo. Na teoria de Vygotsky, ele criou esse conceito de zona de desenvolvimento proximal. Então, ok. Né? Considerando que a didática é uma área da pedagogia que ajuda a compreender e organizar os conteúdos escolares e a orientar o trabalho docente, assinale a opção correta. A. A didática se atém a fatores que interferem na formação acadêmica. B. A ação didática influencia e é influenciada por questões políticas. C. As metodologias de ensino determinam a ação didática. D. O currículo apresenta as técnicas e os recursos colocados à disposição do professor. A instrução consiste no planejamento, organização, direção e avaliação da atividade didática. Então, se a didática é uma área da pedagogia, o que se afirma de mais correto aqui entre essas alternativas sobre a didática? A, B, C, D ou E? Gente, qual é a pergunta? Né? Vamos lá, o que é que o comando da questão está dizendo? Ele quer que você fale sobre a didática. O que é que está dizendo corretamente sobre o que é didática? Nós estamos vendo aqui muita alternativa E, B, C, B, né? Pessoal, a didática influencia e é influenciada por questões políticas, né? Não é a A, porque a didática não se atém só às questões acadêmicas. Não é a C, porque não são as metodologias que determinam a ação didática. O que é que vai determinar a ação didática, né? São as questões que vão facilitar o processo de ensino, não somente as metodologias. A didática ela vai dialogar com várias áreas do conhecimento, com a antropologia, com a filosofia, com a sociologia, com a psicologia, não somente as questões, as metodologias, eu falei, didática, não, em educação, nada pode ser restrito. D, o currículo só apresenta as técnicas? Não, quando a gente estuda currículo, a gente vê que o currículo são questões amplas de relações de poder, território, identidade, então não é só técnica e recursos metodológicos. A instrução consiste, aqui está dando o conceito de instrução, não o conceito de didática. Olhe como confunde. A letra E está dizendo que a instrução é o planejamento, direção e avaliação da atividade didática. Uma questão extremamente capciosa, né?
e bem difícil. Ficou claro, pessoal? O que se afirma aí de mais correto, que não tem dúvida, é que a didática, a ação didática sofre influências políticas e também influencia politicamente. Tem a influência política e é influenciada. Okay? É indiscutível, as demais todas são muito mais restritas. Quando você acha, mas isso também não está errado, sim, mas vá para a mais completa e aquela alternativa que não oferece dúvida, não tem como duvidar que a B esteja errada. A B está extremamente correta. Julgue os itens que se seguem acerca das contribuições de Piaget, Vygotsky, que Vygotsky está aí com o I, né? Mas foi a banca mesmo que colocou, mas geralmente são 2 Ys, e Vallon, dos processos psicológicos envolvidos na aprendizagem. 1. Vallon prioriza a inteligência em detrimento da afetividade nos processos de desenvolvimento e aprendizagem. 2. Vygotsky inaugura o conceito de caminhos alternativos de desenvolvimento em oposição à ideia de funções cognitivas fixas. 3. Para Piaget, o desenvolvimento da criança, o pensamento egocêntrico é anterior à comunicação com o outro. Eita! Assinale a opção correta. A, apenas a 1. B, apenas a 2. C, a 1 e a 3. D, a 2 e a 3. Ou E, todas estão corretas. Questão dificílima. Disse filho. É na segunda camada conceitual desses autores. A gente estuda muito o que está na primeira camada. Mas aqui só tem um item que é da primeira camada, né? Os outros estão mais a nível da segunda camada teórica desses autores. Mas vamos lá, vamos arriscar, né? Lá nas minhas dicas iniciais, eu disse que a questão é complexa, e daí? Vamos encarar, né? Não é porque a questão é complexa, a gente não vai debulhar, dedilhar e acertar. Tem gente indo de B, dizendo que apenas a 2. A maioria está indo de B, alguém está indo de D. Tudo bem, é uma questão muito difícil, né? Vamos lá. E aí, tchan, tchan. Gente, a 2 e a 3, como eu falei, estão nas camadas mais, né, interpretativas desses autores. Uma coisa boa, todo mundo conhece Vallon na primeira camada. Vallon é o teórico da afetividade, então não tem como dizer que ele privilegia qualquer outra coisa em detrimento da afetividade. Não, a afetividade é o centro do pensamento epistemológico de Vallon. Então, em nenhuma questão, na questão correta, não poderia ter a alternativa 1, o item 1. O 2, Vygotsky inaugura um conceito de caminho alternativo em desenvolvimento em relação, em oposição ao fixo? Sim. Ele é do social, do cultural, ele diz que cada criança, cada sujeito é datado histórica e culturalmente. Vai depender da sua cultura, vai depender... E a gente vai dizer que tem um estágio, né? De 0 a 2 anos aprende assim, de 2 a 7 anos aprende assim, de 7 a 12 anos... Não. Vygotsky vai dizer que depende da imersão cultural que esse sujeito está. Então, são sim caminhos alternativos, né? Não tem questões cognitivas fixas como Piaget, de 0 a 2 anos. E claro que a palavra fixa aí também não caberia a Piaget, porque é dentro de uma complexidade. E a 3, o pensamento egocêntrico, ele vem antes. Vem antes. Egocentrismo para Piaget é o quê? A criança não tem a capacidade de ver
o mundo sob a ótica do outro, tudo gira em torno de si. Só depois é que ela vai, né? Aí, por que a pessoa fica na dúvida? Porque diz da comunicação com o outro. Mas a comunicação não é falar só. A comunicação se fazer entender e entender o outro. Não é só porque eu falei com o outro que eu me comuniquei. Então, é uma questão bem mais complexa. Mas muita gente acertou e parabéns. Vamos refletir mais, né? É um tipo de questão. Imagine essa questão lá na hora da prova, né? Questão dificílima. O que se refere ao conceito de múltiplas inteligências desenvolvido por Gardner, julgue os itens a seguir. 1. Cada ser humano nasce com apenas um tipo específico de inteligência. 2. São exemplos de inteligência a visual e a auditiva. 3. O desenvolvimento de um tipo de inteligência depende dos estímulos recebidos. Assinale a opção correta. A, apenas a 1, B, apenas a 2, C, a 3, D, 1 e 2, ou E, 2 e 3, né? A teoria das inteligências múltiplas, desenvolvidas a partir dos anos 80 por Gardner, né, Howard Gardner, esse norte-americano, ele estipulava o quê? Esse item 1 tem a ver? É possível que ele esteja correto? Márcia está dizendo que é a letra C. Alguém está dizendo que é a 2 e a 3. Apenas a 3, está dizendo Fernanda Patrícia. Muito bem, pessoal. Ora, se existem inteligências múltiplas, Howard Gardner, ele desmistificou até os famosos testes de QI, né? Porque ele vai dizer que existem vários tipos de inteligência. Não existem a inteligência. Geralmente é cobrada a lógico-matemática e a linguística nos testes de QI. Ele vai dizer que não. Existem 9 tipos de inteligência. Então, a 1 não tem, né? E a pessoa apresenta várias, a pessoa não só tem um tipo de inteligência. A 2, são exemplos de inteligência, a visual e a auditiva. Não. Das 9, não tem, né, a auditiva. 3, o desenvolvimento de um tipo de inteligência depende dos estímulos. Sim, ela vai sendo desenvolvida. Por exemplo, a inteligência musical. Se o indivíduo tem acesso a um instrumento, se ele tem acesso à música, se ele tem acesso, ele vai desenvolver mais, obviamente. Alternativa C, apenas a 3. Teoria das inteligências múltiplas. Julgue os itens a seguir, relativos à teoria das inteligências múltiplas de Gardner. 1. Todos os tipos de inteligência podem ser utilizados no desenvolvimento da arte. 2. A capacidade de entender a si mesmo é definida como inteligência intrapessoal. 3. A inteligência sinestésica explica a capacidade de compreender e delimitar o espaço físico. Assinale a opção correta. A, apenas a 2, B, apenas a 3, C, 1 e 2, D, 1 e 3. Todos os itens estão corretos. Alguém aqui está indo de C, dizendo que é 1 e o 2. Alguém está dizendo que todas as afirmações estão corretas. Na 2 é interpessoal. Aqui está dizendo que é intrapessoal. Porque existem os dois tipos, a intra e a inter, certo? Tem esses dois tipos de inteligências. Inter, alguém está falando aqui, é exterior.
você com o outro. E a intra, você consigo mesmo. Capacidade de entender a si mesmo é definida como intrapessoal? Sim ou não? A 1 e a 2 estão corretas, né? Todos os tipos de inteligência são utilizados na arte. A visual espacial, a corporal sinestésica, a musical, a linguística, a existencialista, naturalista. Bom, gente, todos os tipos de inteligência podem, sim, ser utilizados no desenvolvimento da arte. E a capacidade de entender a si mesmo é definido como inteligência intrapessoal. Agora, a inteligência sinestésica é a capacidade de compreender e delimitar o espaço em relação ao corpo, é a corporal, né? Sinestésica está ligada ao corporal sinestésico. Então, não é, certo? Alternativa C é a correta. Olha só a questão de um erro por um pouco de desatenção, né? A interpessoal é eu do grupo, eu com o outro. E a intra é interna, eu comigo mesmo. E as duas, sim, cada uma é um tipo de inteligência diferente, estão entre as 9 inteligências de Gardner, tá certo? O processo avaliativo confunde, não deve ser considerado uma fórmula mágica, ou seja, não se pode imaginar a possibilidade de uma ação avaliativa mediadora por si só, impulsionadora de saltos mecânicos de um nível de conhecimento a outro. Quem disse isso foi Jussara Hoffmann. Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial, assinale a opção correta a respeito da ação mediadora da avaliação. A. Como define Vygotsky em sua teoria psicogenética, na ação avaliativa mediadora é necessária a tomada de consciência sobre o que se executa. B. É preciso partir da negação da prática atual de avaliar quanto ao seu caráter de terminalidade e obstrução de constatação de erros e acertos. C. As relações de poder no ambiente escolar, em seus posicionamentos radicais, quanto às mediações entre os pares, afetam a ação avaliativa. D. A mediação pode ser encarada como processo corretivo da avaliação, desde que tenha em sua essência um caráter investigativo. O processo de internalização da ação avaliativa é possível graças à mediação dos sistemas simbólicos de representação do real, cuja linguagem é o principal sistema. Bom, aqui vamos procurar encontrar o conceito de avaliação mediadora segundo Jussara Hoffmann. Temos 5 afirmativas, né? Qual a afirmativa que está relacionada mais diretamente ao fragmento de texto que abre a questão? Olha só o exercício intelectual que precisa ser feito para responder essa questão. Nós temos E, A, B. Dá para eliminar alguma, gente, de cara? Dá para eliminar? Qual vocês eliminariam assim de cara? Vamos lá. Eles estão indo de E e estão... mas tem gente que foi de B também, né, Lorena? Bom, as questões anteriores que a gente respondeu sobre Jussara Hoffmann ajudariam a gente a responder essa questão. Jussara Hoffmann, ela faz duras críticas a como a escola avalia
atualmente. Eliminaríamos direto de cara Vygotsky, que a gente está discutindo a avaliação escolar por Jussara Hoffmann. Eliminaríamos essa de Vygotsky, que da teoria psicogenética vai falar de avaliação. De uma forma indireta, é obviamente que ele fala, mas não diretamente assim. É preciso partir da negação da prática atual de avaliar, quanto ao seu caráter de terminalidade. A avaliação é para reprovar ou aprovar. Depois da prova, nada mais acontece, o mundo se acaba. A gente não retoma onde errou, onde acertou, onde eu falhei na minha maneira de dizer, não, o aluno errou tudo e eu ainda digo, dei a mesma prova e ele ainda errou tudo de novo. Né? Então, o que está relacionado a fragmento acima, né, ela está criticando a mecanicidade da avaliação que existe atualmente. Então, tem a questão da relação de poder, Jussara Hoffmann vai falar disso, mas no fragmento, né, não é uma fórmula mágica, passou ou não passou, né? Não é uma terminalidade. Tudo isso, né, é uma visão de desconstrução, de crítica que Jussara Hoffmann faz. Uma questão extremamente difícil. Eu falei aqui está falando, está errada. Está errada, né? Porque não está falando diretamente, na teoria psicogenética de Vygotsky, não fala diretamente da avaliação. As outras questões, elas não estão diretamente ligadas ao fragmento que está ali, a questão. E o comando diz, tendo o fragmento como referência, assinale a opção que fala da avaliação mediadora em Hoffmann. Né? Muito difícil. A escola contemporânea aborda novas realidades que surgem com o desenvolvimento econômico, social, cultural e tecnológico. Ela necessita colocar-se em uma perspectiva de crítica que permita ao sujeito a compreensão e a transformação da realidade. Nessa perspectiva, a escola contemporânea deve abordar a organização do trabalho pedagógico a partir de um ponto unidimensional da concepção de ensino. B. Compreender os efeitos positivos e negativos das novas tecnologias e seus impactos para a educação, para a sala de aula e para a aprendizagem dos alunos. C. Dominar os processos de funcionamento das tecnologias da comunicação. D. Escolher princípios religiosos e culturais na escola pública para alicerçar escolhas pessoais e práticas sociais. Relativizar as dimensões de classe, de raça e gênero no cotidiano escolar. Bom, sempre que a questão aparecer, a gente precisa remeter qual é a aula que isso está tratando. Aquela aula 1, né, que sempre a gente faz, que é função social da escola. A escola do século XXI, a escola da contemporaneidade. Nessa perspectiva, o que é que a escola contemporânea deve ser? Ou abordar ou fazer? Vocês estão indo de P. O que é que a gente tem na atualidade, gente? O impacto das tecnologias. Então, a escola contemporânea tem a função de compreender que ela tem efeitos positivos e negativos, e quais são os impactos disso na sala de aula e na aprendizagem dos alunos. Tem positivos e tem negativos, como a escola vai trabalhar com isso. Não é unidimensional, não, tudo que é linear, unidimensional, único, engessado, não é correto. C, dominar os processos da tecnologia. Esse domínio não revestido de uma reflexão não serve para nada. D, escolher princípios religiosos e culturais. A escola é laica, está em todos os documentos normativos, pelo menos deveria ser. E relativizar as questões de classe, de gênero, não. A escola tem que ser ética, né? Tem que trabalhar com equidade. Ok? Letra B, parabéns. Quem acertou. A respeito da avaliação do processo de ensino e aprendizagem,
Assinale a opção correta. A avaliação formativa permite captar os avanços e as dificuldades que forem manifestadas no processo de aprendizagem, ainda em tempo de tomar providências que possam afastar as dificuldades percebidas. B. A avaliação classificatória foi historicamente se tornando desnecessária, pois constitui uma condição de exclusão do processo de aprendizagem. C. Em paralelo à visão tradicional da avaliação, defende-se a ideia de que, em vez de examinar ou avaliar a aprendizagem, o professor deve direcionar uma ação de efetiva promoção de conteúdos curriculares. D. As práticas avaliativas mediadoras permitem classificar horizontalmente os alunos. E. Planejamento e avaliação são atos antagônicos para o processo de ensino-aprendizagem. O planejamento traça previamente os caminhos, enquanto a avaliação coloca os estudantes em uma posição inferiorizada. Uma leitura crítica, né? Primeiro, a gente vai rememorar os conteúdos estudados, os tipos de avaliação, diagnóstica, formativa e somativa. Vocês estão indo aí na questão 26 de alternativa A. Por quê? Porque dos 3 tipos de avaliação, a avaliação formativa é a que está constando nos documentos normativos a partir da LDB. A LDB vai dizer que a avaliação deve ser formativa, contínua, né, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. E aqui está descrevendo corretamente a avaliação formativa. Permite captar avanços e dificuldades que forem manifestados no processo de aprendizagem, ainda em tempo de tomar a providência, de reverter a situação, de auxiliar o aluno. Perfeito. Porque não é a avaliação classificatória, que é a que comumente é usada nas escolas, foi se tornando desnecessária. Não, ela está aí mais viva do que nunca, infelizmente. Né? Ela é, sim, um processo de exclusão, mas ela não está desnecessária, ela está aí, presente, infelizmente. Não é considerada desnecessária. C. Em paralelo à visão, defende a ideia que, em vez de examinar, o professor deve direcionar uma ação somente para os conteúdos. Tem muito isso, escolas extremamente conteudistas, né? E uma visão restrita de conteúdo, porque tudo é conteúdo. O emocional é conteúdo, tudo é conteúdo. D. As práticas avaliativas mediadoras permitem classificar horizontalmente os alunos. É um item contraditório. A horizontalidade, ele descarta a classificação. A classificação é uma característica da avaliação, né, somativa, a chamada classificatória. E ela não trata horizontalmente, é uma contradição. Classificar horizontalmente. Horizontalmente é igualar os indivíduos. Planejamento e avaliação são antagônicos. A avaliação é um elemento do planejamento. É o quinto elemento do planejamento. Então, não são antagônicos. No projeto pedagógico de determinada escola, está expresso que seus valores estão fundamentados na formação crítica dos cidadãos e no respeito aos direitos humanos. Mas, na sala de aula, alguns professores assumem uma postura autoritária e racista. Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta. A. O que está descrito no projeto pedagógico da escola denomina-se currículo real. B. O currículo oculto é aquele que está nos planos de ensino, mas não é trabalhado na sala de aula. C. O currículo formal é aquele que revela as ações docentes que, de fato, são desenvolvidas em sala de aula. D. Na situação em apreço, a postura autoritária e racista dos docentes é parte do que se denomina currículo oculto. O currículo real se traduz nos comportamentos e nas posturas dos docentes e dos estudantes em sala de aula. Questão 27. Qual a alternativa? Essas questões A que vocês estão colocando aqui é sobre a questão 27?
essas alternativas A? Alô? Alguém está indo de D? Renata? Lorena de D? Quem mais está se arriscando? Gente, essa questão é uma questão muito cobrada, a questão sobre currículo. 3 tipos de currículo nós temos: o formal, o real e o oculto. Quem colocou a alternativa D realmente acertou, né? Quais são os tipos de currículo? Real, formal, real e oculto. Formal é aquele currículo que está lá no nosso plano, nos documentos oficiais e no plano que a gente faz bem bonito né, e arquiva bem legal, bem coerente com o que está determinado nos documentos, etc. Daquilo que a gente colocou no papel, uso sempre a linguagem prática aqui, mas tem questões epistemológicas mais profundas, mas aqui para, didaticamente falando, né, só para compreensão. O que está no papel é o currículo formal, né? A gente faz bonitinho e tem que fazer formal mesmo, tá lá. As competências, as características e tal. Nem tudo que está no currículo formal a gente consegue realizar na sala de aula. E está tudo bem, os teóricos sabem tanto disso, que eles dizem que do currículo formal existe um currículo real, aquilo que a gente teve tempo e condições de fazer na sala de aula. É o real, é aquilo que aconteceu de fato a partir do formal. Conscientemente a gente trabalhou aquilo ali. E existe ainda uma outra modalidade, que é o currículo oculto, que são relações, eles chamam de subliminares, inconscientes até, relações autoritárias e de poder que tramitam dentro da escola, que também são conteúdo e a gente passa ocultamente. Não está em nenhum documento, não está, às vezes, nem na consciência da gente. No caso do que aconteceu aí nessa escola, né, diz que no PPP, diz que os valores da escola é uma formação crítica, é os direitos humanos, mas, na realidade, tem professor racista. E o racismo, às vezes, não é escancarado, é velado. Ah, o mais belo estudante, eu boto para concorrer quem é louro, né? Para segurar a bandeira, critica cabelo de aluno, manda aluno prender esse cabelo, faça não sei o quê, chama aluno por apelido, né? Não combate as questões racistas de um ou de outro, não percebe e até reforça famosas brincadeiras que não são brincadeiras, são atos racistas dentro das escolas. Então, isso está no currículo oculto. Para a nossa rememoração do conteúdo, revisão, 3 tipos de currículo. Formal, está no papel. Real, que está no papel que eu consigo realizar conscientemente. E o oculto está lá nas práticas, as relações de poder, né? O aluno, eu estou lá, eu cito muito esse exemplo dos combinados, né? Os combinados da turma. Aluno respeitar o professor, o aluno não pode gritar, o aluno. E o que é que nós, professores, temos a obrigação de cumprir, né? E combinou com quem? Se no primeiro dia de aula já traz o combinado e cola na parede. Né? Então, tudo isso está lá no currículo oculto, existe, está lá, os autores abordam porque existe. Não é verdade? Porque está errada a letra E. O currículo real se traduz nos comportamentos e nas posturas, porque nos comportamentos e nas posturas tem o inconsciente. E o real, ele vai tratar daquilo que você consegue fazer conscientemente do seu plano, aquela aula mesmo que você consegue dar. E aquilo que está no seu comportamento, né, que você fala no dia a dia, que você faz, e nem sempre está consciente, ou nem sempre está lá no planejamento. O real está no planejamento e você conseguiu fazer. O oculto não, está nas suas práticas, nas suas falas, nas suas. Né, o aluno, eu quero não sei o quê.
quem nunca comeu melado, quando come. Traz um ditadozinho que é racista, que é preconceituoso, está nos seus comportamentos e nas suas falas. E não é aquela aula planejada. Está escrito lá e você conseguiu realizar. Deu para entender? O formal é o que está escrito. O real é do que está escrito que você conseguiu traduzir em aula. E o oculto é o seu dia a dia, certo? As suas práticas, as relações de poder estão lá, né? Por exemplo, o aluno atrasou, tantos minutos não entra mais. Será que o professor, outro funcionário, o diretor, chegando depois dos 15 minutos, ele não entra mais? São relações de poder, está nos comportamentos, está nas questões. Ficou claro? Janderson, deu para ficar claro? Essa questão do real não ser os comportamentos? Ok. Gente, é bom a gente deixar tudo bem claro, porque na hora da prova já não está interlocutor, né? As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil define-se criança como sujeito A, historicamente percebido por sua expressão particular, sendo retratadas, então, como homens de tamanho reduzido, com capacidade de aprender, e por essa razão sua educação deve começar na infância. B, como sujeito, aí você vai completando. Define-se criança como sujeito. B, histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. C, como sujeito construtor de conhecimento, que precisa ser preparado nas diversas etapas do seu desenvolvimento, com o intuito de que suas etapas de crescimento sejam respeitadas e adequadamente organizadas. D, como sujeito construtor de conhecimentos que precisa de proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica, que tem direito a uma família para lhe prevenir os encaminhamentos de violações dos seus direitos, possibilitando-lhe brincar, narrar, questionar e construir sentido em relação à escola e à sociedade. Vamos lá. Aqui, muita atenção. É o que está nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, como ela conceitua a criança. Muita gente aqui indo de B e acertando. Lá nas diretrizes, a criança é um sujeito de direitos que vai, né, interagir, se relacionar e viver suas práticas cotidianas. Aí, para desenvolver, o texto está tal qual está nas diretrizes. Um ser que, né, que vai construir sua identidade pessoal, coletiva, que brinca, imagina, fantasia, etc. Algumas outras afirmações aqui não estão erradas, mas não estão completas em relação às diretrizes, e às vezes são textos de outras leis. Acredito que essa lei tem alguma coisa a ver com o ECA, né? Mas o que está nas diretrizes curriculares é o que está na letra B. Pensando nas especificidades da criança de 0 a 5 anos, na perspectiva das diretrizes curriculares nacional de educação infantil, devem ser garantidas experiências relacionadas aos saberes e conhecimentos sobre o mundo social, que A, favoreçam o conhecimento de si e do seu próprio corpo. B, possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e outros grupos culturais. C, desenvolvam um processo de aquisição da consciência fonológica e da escrita alfabética. D, ampliem o universo sonoro e físico da criança. Então, gente, das diretrizes, quais as experiências devem ser garantidas? A, B, C ou D?
Não se precipitem. Estão indo de A, a maioria. Escolham a diretriz mais completa possível. Ó, vamos lá. Lembra daquela dica número 1 que eu passei lá sobre a leitura? Acho que foi a 2. A leitura mais aprofundada da questão. Vocês estão indo de B, a maioria, né? Começaram indo de A, porque foram muito fominhas e precipitados, mas eu sei que vocês entenderam. É a letra B. Olha só, no próprio comando diz os saberes sobre o mundo social. Aí a A está dizendo que é o conhecimento de si e do seu corpo. Então, ela não sai de si. Ela não vai para o social. Não pode ser A. É a B porque possibilita vivências éticas e estéticas com outras crianças e outros grupos culturais. A palavra estética aí, para quem não estudou as diretrizes, vai gerar um pouquinho de dúvida. Mas os 3 princípios que estão lá, em todas as diretrizes, educação infantil, fundamental, médio, são os princípios éticos, políticos e estéticos. Então, éticos e estéticos aí está correto. Letra C. Só a consciência fonológica e escrita alfabética não é o foco. A gente trabalha, ajuda a desenvolver, óbvio, mas as bases para isso. E não é esse seu foco. Não. D. Amplia o universo sonoro e físico. Está muito restrito. A B é vivências. Está falando lá no comando da questão do mundo social. Ok? Letra B. Questão 30. Na opinião de Libânio, a didática é uma disciplina pedagógica indispensável ao exercício profissional da docência, constituindo-se como uma referência para a formação de professores, pelo fato de investigar os marcos teóricos e conceituais que fundamentam, a partir das práticas reais de ensino, aprendizagem. Olha só, a banca colocando, essa banca não é a mesma, né, daquela que criticou ensino e aprendizagem juntos. Os saberes profissionais a serem mobilizados na ação docente. Considere as afirmações a seguir relativas à didática na atualidade. 1. É um sistema teórico de referência no qual a articulação entre o documento disciplinar e o conhecimento pedagógico. 2. Tem como núcleo central o domínio de técnicas gerais que garantem a eficiência do ensino. 3. Apresenta relações com disciplinas como a psicologia, a antropologia, a sociologia, a política, dentre outras que ajudam a compreensão do seu objeto de estudo. 4. É um campo prático que explica de forma racional e objetiva o processo docente apoiado em leis e categorias de natureza positivista. Das afirmações estão corretas A, 1 e 2, B, 2 e 4, C, 1 e 3, D, 3 e 4. Vamos lá? A, B, C ou D? A maioria está indo de C, 1 e 3. Gente, parabéns. Não é uma questão fácil, mas por eliminação, a gente sabe que o núcleo central da didática não é dominar técnicas, né? É refletir sobre diversos campos do processo de ensino. E a 4, que é trabalhar no processo apoiado em questões positivistas. Não, né? Nós temos 3 minutos e 20 questões para responder. Gente, não se preocupe. Eu prefiro abundar, né? Deixar assim, com muitas questões, ter abundância de questões para vocês trabalharem.
eu vou colocar essa aula de hoje no Drive. Vocês têm 20 questões para brincar, a mais, da 30 até a 50, né? Para exercitar isso, para fortalecer esse processo, e a gente vai trabalhando, tá certo? Vocês vão receber uma apostila com 100 questões para a gente trabalhar em 5 aulas. São poucas questões para esse tempo que a gente tem, né, de 10 horas. Então, eu vou sempre trabalhando questões bônus. Espero que vocês... Obrigada, amor. Vocês são demais. Vocês que nos motivam, a gente tenta fazer o melhor, né, para trazer o melhor, que sempre vamos ser moçorense nessa perspectiva. Eu vou passar esses slides de hoje. Obrigada, gente. Vocês vão ter acesso no Drive, né? E vão exercitar aí, né? Vão trazer, polemizar, porque a vaga, né? Deixem elas e eles, né? As vagas de vocês serão concursadas. Então, pessoal, boa noite. Espero que tenha complementado, que tenha trazido aí elementos para vocês pensarem. Pense nas dicas. Não desistam de nenhuma questão, né? Agarre a vaga com né, com toda a força, um cheiro no coração e até a próxima. Vou mandar essas 50